Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o canal Brazucas Futebol. Nesse dia de hoje aí, nesta quarta-feira, primeiro vídeo aí do dia então, né? Hoje temos também a semifinal da Libertadores, que o Internacional enfrenta o Fluminense. Tomara que dê tudo certo. E então logo mais já vou estar gravando outro vídeo aqui pro canal. Mas esse vídeo de agora é para falar da Champions, é para falar de Barcelona. O Barcelona enfrentou hoje o time do Porto, né, fora de casa, no estádio do Dragão, pela segunda rodada da Champions. O Barcelona enfrentou o Porto. Teve um jogo muito complicado, muito truncado, muito difícil, que traz preocupações da maneira que o time jogou e até mesmo uma preocupação com um jogador importantíssimo e fundamental do elenco. Vamos lá, time do Barcelona então. Mas antes eu quero te pedir se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, tua inscrição é muito importante. Deixa o teu like, ativa o sininho, tua inscrição é muito importante, te inscreva no canal. Chegamos aí em 1.200 inscritos, vamos rumo a 1.300. Deixa o teu like, o like é importantíssimo, valoriza o vídeo. Ativa o sininho, sempre que entrar vídeo novo aqui no canal, tá notificado. Olha a descrição aqui, que na descrição vai estar o Instagram do canal e o Facebook do canal. Né? Sempre que, enfim, tem alguma informação do Inter, alguma informação do Barcelona, nós postamos lá no Instagram, né? Acompanha por lá. Aqui no canal, então, a gente fala de futebol brasileiro, futebol europeu, como eu já disse, aqui nós falamos de Inter, nós falamos de Barcelona, eu falo um pouquinho aqui do nosso Barça, um pouquinho aqui do nosso Inter. Sempre que tem jogo, nós temos aqui vídeo pós-jogo, live com convidados, bacana de tu acompanhar aí. Vamos lá, o time do Barcelona hoje, então, entrou em campo, né, com o Ter Stegen, com o João Cancelo, com o Christensen, com o Koundé, né, também com o Baldé. No meio campo hoje foi com Gundogan, Oriol Romeu, Gavi. Lá na frente no ataque Lewandowski, João Félix e o Lamine Yamal. Nós já temos aí a saída do Rafinha, que se machucou, né, em última rodada de La Liga. Nós temos também hoje ainda o Pedro como desfalques importantes. O Xavi tem adotado essa medida de rotação, né? Até por isso, porque ele imagina que, ok, o Barça tem uns dois jogadores por posição, né? Por exemplo, não vai um meia, ok, mas não vai esse, mas tem esse meia que vai muito bem, vai substituir bem. E o Xavi não quer colocar os jogadores a jogar muitos jogos direto, porque pode estourar o jogador até o fim da temporada. Infelizmente, mesmo ele tendo essa estratégia da rotação, o Barça, mas não só o Barça no futebol europeu, o Barça tem sofrido muito com essas questões de lesão. Agora, então, o De Jong também, 3 desfalques. O Araújo, que começou jogando hoje, voltou de lesão, pra tu ver. E sempre um desfalque faz, né? Sempre um desfalque, porque às vezes um jogador vai muito bem na La Liga e quando é Champions a postura pode ser diferente, enfim. Mas vamos lá, o Barcelona, cara, fez um jogo um pouco preocupante, eu acho, porque foi um jogo difícil. A gente já imaginava que o jogo esse seria o mais difícil do grupo, por ser em Portugal, por ser fora de casa, e também porque de repente o adversário ia sim vir com uma postura mais ofensiva do que o Barça costuma a enfrentar. E como que seria a postura do Barcelona agora, enfrentando um adversário que poderia ser, em tese, bater de frente consigo, e também não ser um adversário que vai ficar só defensivo, que é a rotina que o Barça tem muito direto na La Liga. Como que seria o Barça em jogos mais duros, em jogos maiores? Pois bem, o Barcelona ainda é um time em produção, então eu não acho que daqui a 2 meses o Barça vai ter exatamente como está hoje. Eu acho que o Barça tende a evoluir muito. Mas o Barcelona hoje mostrou que ainda precisa arrumar alguns pontos. Primeiro tempo, na verdade no jogo inteiro, o Porto teve um domínio territorial. Né? O Porto teve domínio territorial, foi quem atacou mais, foi quem chegou mais, né? Foi quem levou os primeiros perigos ao gol do Ter Stegen. O Barcelona, com uma resposta, com a sua posse de bola, com a sua troca de passes, conseguiu levar perigo em alguns momentos, acionando o João Cancelo pelo ataque, acionando o Baldé pelas pontas, atacando ali também com o João Félix. Porém, uma infelicidade lá pelos 30 do primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, o Barça estava começando a se achar no ataque, o Lewandowski acabou lesionando. O Lewandowski não aguentou, teve que sair. E mais uma preocupação de lesão, porque já é um jogador com mais de 30 anos, já é um jogador que a peça fundamental que ele é pro time é gigante. Ele é um jogador que ele sai, tu muda um pouco da tua estratégia, e o Xavi no fim do primeiro tempo teve que colocar o Ferran Torres. Não que o Ferran Torres não seja bom, mas não era essa estratégia. Tu perdeu o Lewandowski ali, tu tem que mudar a tua estratégia, tu tem que contar com uma efetividade maior de um atacante para o outro, porque às vezes uma bola que o Lewandowski faria com muita facilidade, outro atacante vai vir e não vai fazer. Então o Barça já tem essa perda gigantesca que é a do Lewandowski no final do primeiro tempo. Então o primeiro tempo ele termina um pouco assustador, né? O primeiro tempo termina um pouco... a gente fica um pouquinho assustado, a gente fica um pouco até com medo, porque o time do Barcelona, ele teve muitas dificuldades, né? Aí o Barcelona até abriu 1-0 no primeiro tempo. Mas mesmo assim, o Barcelona que teve dificuldades para atacar, ainda é um Barcelona que tem dificuldades para criar, e a gente fica um pouco assustado pelo fato também do Leva. Tomara que não seja nada de grave, nada de ruim. E o Barcelona que ainda é muito nervoso,
Ainda é muito nervoso quando esses duelos assim, os jogadores ficam muito nervosos, às vezes tomam um amarelo bobo, alguma coisa assim. E um Barcelona também que deixa muito adversário entrar na área. O Porto hoje teve escapadas importantes e o Barça tem que cuidar disso. É um Barcelona também que tem dificuldade para criar, um Barcelona que tem dificuldade para finalizar, para achar aquele último refino no final. Então o Barça precisa também melhorar essa questão. O Barcelona conseguiu abrir 1-0 com o Ferran Torres, numa jogada que até foi típica desse começo bom de temporada do Ferran Torres, que ele pega a bola, né, ele sai em velocidade e fica de frente ele, o goleiro, e ele consegue mandar, né, e fazer o gol. Beleza, perfeito, 1-0 pro Barça. Começa o segundo tempo, cara, o Porto veio pra cima, cara. O Porto veio pra cima, eu acho que até pode ter alguns momentos de trocação, assim, alguns momentos onde o Barça pode atacar, mas o Barcelona passou trabalho, cara. O Barcelona passou trabalho, passou dificuldades. O Gavi tomou um cartão amarelo, depois o Gavi acabou sendo expulso. Teve um lance que chegou a ser gol do Porto, não. Aquele gol de bicicleta do atacante do Porto estava muito impedido. Mas teve um lance que era para ser, podia ter sido pênalti do Porto. Só que a bola ela pega no ombro, o jogador do Porto ele meio que domina no ombro e peito aqui, ombro aqui. E aí ele chuta e ela pega no braço do Cancelo. Só que antes ele dominou no ombro. E assim a arbitragem viu como não foi pênalti. Mas o Porto poderia ter empatado o jogo ou talvez até virado o jogo, pelo que o Porto jogou no segundo tempo. O jogo termina 1-0, o Barça termina com 1 a menos, Gavi expulso. Bom, pra mim o que fica? Primeira preocupação, Lewandowski. Como que vai ficar o Lewandowski? Vai estar lesionado? Eu não sei se saiu, até o momento que eu tô gravando esse vídeo não saiu nenhuma informação, o jogo acabou agora. Vai estar lesionado? Como é que ficou? Isso não só mudou um pouco do panorama do Barça no jogo, que demorou para se encontrar, mas como pode mudar até a estratégia do Xavi nos próximos jogos. O Barcelona precisa ser mais, cara, atacar mais. O Barcelona precisa ser mais incisivo nos ataques. O Barça, né, às vezes parece que os jogadores do Barça chegam na área, né, ali tá a bola na área e não sabem muito bem o que fazer. Não sabem muito bem como agir, sabe? Um passa pro outro e tal, e se chegar uma marcação e pressionar um pouquinho, tu consegue anular todas as chances de ataque do Barça. O Barça precisa ser mais preciso no ataque, né? Ajustar mais o refino final. Hoje, individualmente, o João Cancelo estava mal, né? Não foi uma das melhores partidas dele, mas ele tem que ser mais acionado como ataque. Os ataques do Barcelona, para darem certo também, tem que passar pelo João Cancelo, tá? O João Cancelo, algumas alternativas também de ataque do Barça, ele foi acionado pelas pontas. Eu acho que pode ser por aí, tá? O Oriol Romeu hoje ele não foi bem, não foi uma boa partida. O começo do jogo ele deu uma entregada ali, umas duas. Então eu acho que o Barça também tem que cuidar isso de deixar o Oriol Romeu, esses jogadores mais pra La Liga. O problema é que hoje era um jogo pro Pedri jogar. Esse era o problema, mas o Pedri por causa de lesão. E hoje nós vimos um Barcelona em um cenário sob pressão. Fora de casa, sob pressão, com um adversário que quer tanto resultado quanto tu. Sim, o Porto não é da prateleira Bayern, PSG, City, não é. Mas hoje neste grupo eles vão tentar tirar uma casquinha, um proveito do Barça se eles puderem. E eles usaram do fator casa, usaram da sua força, usaram de atacar. PP, né, o Varela, esses jogadores foram perigosíssimos em muitos momentos. O Barcelona esteve em uma ocasião sob pressão e ainda me pareceu ser um Barcelona muito nervoso, que nos faz ter dúvidas de quando for um Barça realmente contra um City, contra um Bayern, naquelas quartas de Champions. Será que o Barça vai conseguir suportar? Mas eu acho que o Barcelona também consegue criar essa questão da experiência vencedora. Não uma experiência sofrida que vai fazer o Barça ter medo no próximo jogo. Não. Esse time que estava no ano passado já tem a experiência de ser campeão, de lutar, de sofrer. Então é um Barça que sabe lutar, é um Barça que sabe sofrer. É um Barça que sabe que se tiver que sofrer até o último minuto pelo 1-0, ele sofre. Foi o que aconteceu hoje. Então hoje o Barça teve erros, precisa ser corrigidos. A zaga do Barcelona nessa temporada tá marcando mal, tá tomando mais gols que o costume. Claro, o Araújo, por exemplo, não teve uma continuidade, A gente diz, não, porque nessa temporada o Barça tá com uma média muito maior de gols tomados. Óbvio, a zaga não teve uma continuidade, Araújo ficou tempo lesionado, teve o Cancelo que entrou ali depois de alguns jogos. Então, cara, tem que se ver isso aí, tá? O Oriol Romeu tanto não foi tão bem hoje que o Xavi coloca o Sérgio Roberto no lugar do Oriol Romeu. Mas tudo, não do Cancelo, mas tudo bem, cara. Eu acho que isso aí também vai de experiência, vai do cara, às vezes o cara vai muito bem na La Liga, mas na Champions ele vai mal. Oscilação também. O Barça ainda é um time em construção, o Barça ainda é um time que está ainda oscilando, e o Xavi precisa ajustar essas oscilações.
Mas por isso também é importante o Barça passar nessa fase de grupos, para que quando chegar lá nas oitavas da Champions, o Barça tenha ajeitado tudo. Por quê? Eu lembro que na temporada passada o Barça não estava bem na fase de grupos da Champions, caiu, estava muito mal. Mas depois, lá em fevereiro, janeiro, fevereiro, foram os melhores meses do Barcelona nos últimos anos. E às vezes o Barça pode ter esse intervalo para ajeitar as coisas e tal, porque tá muito corrido esse começo de temporada. E é isso, cara. E mais importante também de tudo, vencemos. Mais um tabu quebrado, que é o quê? Vencer fora de casa contra um dos mais fortes, o mais forte possivelmente adversário do grupo em Champions. Foi sofrido? Foi. Foi com algumas notícias que nos preocupam? Sim. Precisa se rever um pouco do jogo? Sim. Não foi uma excelente atuação? Não. Mas, cara, também não vamos fazer essa crise. O Barcelona venceu, ganhou, gol do Ferran Torres, excelente. Neste momento, o Shakhtar venceu do Antwerp, que deve ser o quarto colocado do grupo, muito possivelmente, mas neste momento o Porto é segundo colocado com 3 pontos, Shakhtar é terceiro com 3 pontos. Barcelona tem 6, tá? O próximo jogo contra o Porto, que é a tendência a ser o time que vai brigar pelo segundo lugar, né? A tendência é ganhar do Shakhtar. O próximo jogo do Barça contra o Porto é em casa, tá? E o Shakhtar não tá nem jogando no seu país, né? Então o Shakhtar vive um momento bem difícil. Eu acho que o Barcelona pode encontrar mais, não digo mais facilidade, mas talvez conseguir vencer jogando melhor contra o Shakhtar. Imagino eu, tá? Pelo menos. Mas é isso, vencemos, ganhamos, pelo menos uma preocupação de fase de grupos parece que o Barça tá deixando ali de lado, tá? Tamo junto, pessoal. Voltamos aqui no canal hoje ainda com o pós-jogo de Inter e Fluminense. Inter e Fluminense. Hoje 9h30 tem Inter em campo contra o Fluminense. E lá pelas 11h30, meia-noite, vai entrar aqui no canal pós-jogo de Inter e Fluminense pelas semifinais da Libertadores. Tamo junto, valeu, dá Inter Visca Barça. E voltamos aqui no canal amanhã, creio eu, durante a quinta-feira. A sexta-feira eu creio que vai ter live aqui pré-Grenal. Fim de semana tem Grenal, né? Fim de semana tem Grenal, vai ter o pós-jogo do Grenal também no domingo. É isso aí, fiquem ligados aqui no canal, muito conteúdo bacana. Os vídeos mais recentes aqui do canal estão aparecendo aí na tela. Tamo junto, valeu!